Bom dia a todos. Hoje é dia 26 de março de 2025. Estamos aqui reunidos para fazer a banca de defesa e dissertação do mestrando Ney da Silva Campos Júnior, o trabalho intitulado Arbitragem na Relação de Trabalho, Internet a travou. inconstitucionalidade do valor mínimo da renda do empregado previsto no artigo 507-A da CLT. Integram essa banca o querido amigo, professor Daniel Doutora, Brandt, a Bianca, minha, parece que a minha internet está travando aqui. acho Deixa que eu tem só um me espera áudio. só um minuto. Deixa eu ver aqui. Ah, voltou. Estou te ouvindo, desculpa. Integram essa banca, como apresentava o querido amigo professor Daniel Brantes, o querido professor Milton Soares, a nossa querida professora Michele Palgarten. Eu agradeço imensamente aos professores que tiveram disponibilidade, aceitaram gentilmente o convite para integrar a defesa no dia de hoje. Quero agradecer muito a Liane, é sempre fundamental no apoio logístico para a realização das nossas bancas. Cumprimentando a Leânia, eu tendo meus cumprimentos a toda a equipe administrativa da Ambra, ao Alfredo, a Camila, todos que fazem parte desse nosso processo de construção dos trabalhos. E vou passar a palavra de imediato ao mestrando Ney Campos, que, pelo prazo regulamentar, pode, em até 30 minutos, fazer a sua apresentação. Eu não sei se você deseja compartilhar a tela, né, e já projetar seus slides para a sua Bianca, apresentação aqui. ah, E após professora, parece a que a minha internet está um pouco instável aqui. Eu não tô te ouvindo muito bem. Deixa eu trocar a internet aqui. Me aguarda um minuto, tá? Os demais professores me escutam bem, me ouvem bem? Perfeito, né? Bom, Perfeitamente. a gente fez todos os testes aqui no momento anterior, presumo que seja a conexão do Ney. Professora Bianca, está me ouvindo agora? Sim, estou te ouvindo. Acho que você que tem algum problema, talvez, de Desculpa. estabilidade, que A estava minha comprometendo internet lá. na hora deu uma instabilidade aqui. Desculpa, tá? Imagino que sim. Você vai Eu não te ouvi compartilhar a nada. sua Podemos tela? começar? Você vai compartilhar a sua tela, Ney, e apresentar Vou sim. slides? Vou sim. Vou. Pronto. Acho que agora voltou ao normal, tá? Desculpa. Tá me ouvindo, professora? Estamos lhe ouvindo. Estou aguardando o compartilhamento da tela para a gente Tá. iniciar a sua apresentação. Prontinho. Já estamos enxergando o seu Posso começar, slide, professor? Ney. Você pode começar, então. Você tem até 30 minutos. Eu peço que, por favor, seja fiel ao prazo da apresentação para nós começarmos as indagações. Ok. Bom dia. Meu nome é Ney. Eu gostaria primeiro de agradecer a presença dos integrantes da banca, principalmente a professora Bianca, que teve um carinho enorme comigo, me ajudou bastante a, a desenvolver a minha dissertação. Queria agradecer ao professor Daniel Brandes, que está aqui presente. Eu considero ele hoje um dos gurus na área de arbitragem. Fui aluno dele no curso da Ambra de arbitragem e tive um prazer imenso de ser aluno desses dois professores que, para mim, que tem muitos anos que eu sento em banco de faculdade, eles são os melhores professores que eu já tive o prazer de ser aluno. Tá? Gostaria de agradecer também a presença da professora Michelle Paulgarten. Eu ainda não conheço ela pessoalmente, mas eu andei dando uma analisada nos currículos delas e eu tenho certeza que ela pode contribuir muito com a minha dissertação. Andei dando uma olhada em um trabalho científico que ela fez, uma comparação de direito trabalhista lá com o Reino Unido. Então, eu achei interessante esse trabalho científico que ela fez e eu tenho
certeza que isso pode me ajudar a enriquecer muito o meu trabalho. Queria agradecer também a presença do magistrado, o nobre magistrado Dr. Milton Soares, que andei dando uma olhada também no currículo dele, ele é juiz, magistrado na vara de família, acredito que na vara de família no Rio de Janeiro, deve com certeza uma pessoa super ocupada e está aqui dispondo do tempo dele para me avaliar. Andei dando algumas olhadas em trabalhos científicos que ele já produziu, e juizado especial, que eu tenho certeza que também pode contribuir muito com a minha dissertação. Feitas os cumprimentos, eu queria passar o primeiro nome que eu coloquei, o título, né, da minha dissertação, que é Arbitragem nas Relações de Trabalho, a inconstitucionalidade do valor mínimo da renda do empregado previsto no artigo 507 da CLT. O artigo 507 da CLT ele trata sobre a arbitragem na justiça do trabalho. A minha parte, eu acho que é interessante a gente fazer essa divisão. Eu primeiro vou passar a minha experiência profissional no ramo da arbitragem. A segunda parte, eu queria passar para vocês qual é o cenário atual da arbitragem trabalhista no Brasil. E a terceira etapa é a minha dissertação escrita, passar um pouco do que eu desenvolvi e seus conteúdos, tá? Vamos lá. Eu sou advogado, tenho 14 anos. Antes de advogar, eu era bancário, trabalhei no Banco Santander. E há 14 anos eu advogo na área trabalhista. E quando eu comecei a advogar, antes da reforma trabalhista, eu tinha uma demanda muito grande aqui na minha região. Eu moro no Triângulo Mineiro, é uma região especialmente voltada para a agrícola, e a gente tinha uma demanda muito grande de ações trabalhistas aqui, principalmente com relação à hora itinere, que é aquele tempo que o funcionário gasta da casa dele até no local de trabalho. Então, eu tinha uma produção muito grande no meu escritório com relação a isso. E veio a reforma trabalhista em 2017 e isso foi suprido da CLT. E, a partir daí, os juízes trabalhistas não julgam mais a questão da hora itinerária. Então, isso foi um prejuízo muito grande que os escritórios de advocacia, principalmente quem milita na área trabalhista, isso foi perdido, né? O que acontece? Em cima disso, eu achei que eu precisava me reciclar. Procurei a Ambra e, especialmente esse curso de arbitragem, eu achei que seria interessante para ver outras formas de justiça, como que funciona a arbitragem nos Estados Unidos. Então, eu achei interessante, eu tive o convite do professor Alfredo de estudar na Ambra. Só que a arbitragem, eu nunca tive contato com a arbitragem. No meu curso de graduação em Direito, eu não tive essa matéria. Então, assim, tudo para mim na arbitragem é novo. E na área trabalhista, a arbitragem ela não se disseminou no Brasil. Então, assim, eu não tenho experiência, não divulguei, nunca sentei numa câmara arbitral para discutir algum tipo de processo, tá? Então, eu queria trazer um gráfico, não sei se vocês já ouviram falar desse, é um viés ideológico, efeito Dunning-Kruger. Eu, quando comecei a estudar arbitragem na Ambra, eu achava que era muito fácil, que seria moleza para mim, né? E a partir da primeira aula de arbitragem que eu tive com a professora Bianchi, com o professor Daniel, eu vi que eu não sei nada de arbitragem. Então, assim, bateu até um desespero. Será que eu sou capaz de terminar o curso de arbitragem? E, em função da forma que o professor Daniel, a professora Bianchi, ele me trouxe essa matéria, uma forma tão boa de aprender, eu vi que eu poderia ter essa possibilidade de dissertar sobre arbitragem na Justiça do Trabalho, tá? Eu sei que eu não sou um profissional que fala todo dia sobre arbitragem, estou desenvolvendo artigos científicos, publicando, mas eu acredito que a gente pode sim estar comentando sobre arbitragem na Justiça do Trabalho, porque é um tipo. Eu queria trazer um artigo, eu vou ler o artigo para vocês. O ponto principal do artigo é a questão da renda do empregado, que é o que nós vamos discutir aqui hoje, tá?
A reforma trabalhista, ela ocorreu em 2017, na época do governo do Michel Temer. É, teve um projeto de lei que tramitou em regime de urgência dentro do Congresso, e lá foi promulgada a reforma trabalhista e acrescentado o artigo 507-A na CLT. Lá fala que o empregado ele pode buscar as vias arbitrais se ele ganhar acima de 2 vezes o valor do regime do teto do regime da Previdência Social, que hoje seria em torno de R$ 16.000 o teto do regime da Previdência Social. Então, aquele trabalhador que ele quer processar a empresa que ele trabalhou, entrar com uma reclamatória trabalhista, ele precisa necessariamente ganhar acima desse valor para buscar uma câmara arbitral. Fora isso, o próprio artigo da CLT ele veda que o empregado ele busque as câmaras arbitrais, ele tem que buscar a justiça especializada, a Justiça Federal Trabalhista. Tá? Nesse sentido, eu busquei fiz algumas pesquisas com o site do IFAI. Quando eu fiz o Qualify, eu apresentei essa planilha de um rendimento mensal, uma fonte do IBGE. E aqui fala que a média de renda do trabalhador brasileiro, o máximo é até R$ 15.000. Na época que eu fiz o Qualify, ele passava essa informação. Hoje, se a gente for colocar a tabela atual do IBGE, ele fala um valor de mais ou menos R$ 18.000. Ainda assim, é um valor que quase chega no limite do teto da Previdência Social, que é previsto no artigo 507-A da CLT. Então, essa dissertação, ela é para fazer uma análise detalhada da questão dessa renda mínima do empregado. Eu coloquei um nome dessa renda mínima como se fosse uma cláusula de barreira, para que o trabalhador busque esses meios alternativos de resolução de conflitos. Tá? Eu queria dizer o seguinte, antes de passar para a próxima etapa, que eu demorei bastante para a doutora Bianca sabe disso, porque a gente tem 2 anos que eu apresentei o Qualify e na data de hoje a gente está aqui apresentando a dissertação final. O que acontece? Em 2022, quando eu e a Bianca a gente estava desenvolvendo o nosso esqueleto para montar a dissertação, o atual governo federal, ele na campanha política, o governo do Lula, ele começou a dizer por várias vezes que ele ia revogar a reforma trabalhista. E ele até chegava nos comícios e falava, olha, eu só não revogo a reforma trabalhista porque no dia primeiro, porque é feriado. Então, eu fiquei meio que perdido, não sabe, a reforma trabalhista, automaticamente o artigo 507-A deixava de existir. Então, não fazia sentido nenhum eu estar aqui hoje apresentando uma tese de monografia, contestando um artigo que eu acredito que é inconstitucional, de algo que foi revogado por um governo. Então, o que eu fiz? No meio desse caminho, a Ambra me convidou para fazer uma extensão do curso de mestrado com compliance, eu fiz, o Alfredo me convidou, foi muito bom. E a oportunidade também de passar por um MBA na área de holding patrimonial. Eu fiz esse MBA durante um ano. E eu fiquei meio que esperando para ver se o governo federal ia realmente revogar a reforma trabalhista ou não. Mas passou mais de trabalhista, a reforma trabalhista está vigente. Então, eu acho que eu queria pedir até escusas para a professora Bianca pelo tempo que passou do Qualify até hoje, né? Mas eu acho que é um motivo é, porque eu quis estudar sobre a inconstitucionalidade desse valor mínimo da renda, porque no Brasil não teve essa disseminação da arbitragem trabalhista. Promulgar a CIS, é feita a pergunta científica, né? Qual é a pergunta científica do tema? Se a cláusula de barreira referente à renda do empregado previsto no artigo 507-A da CLT é inconstitucional.
E o objetivo do trabalho, então, foi analisar se essa remuneração mínima da renda do empregado, se esse trecho que define o valor da renda mínima ele é inconstitucional. Então, ao questionar os porquês de se criar essa cláusula de barreira, eu fiz essa pergunta científica, tá? Se essa renda ela é inconstitucional, se essa renda mínima ela é inconstitucional ou não. A metodologia que nós usamos para desenvolver a dissertação é, é, ela estipula uma pesquisa que deve ser realizada. Eu até fiz um esboço, na época que eu estava fazendo um projeto científico, de fazer a pesquisa por grupo focal, porém até a Ambra optou por não deixar por grupo focal, pelo fato do meu habitat aqui em Minas Gerais ser muito pequeno e aí eu entendi realmente que seria uma análise muito superficial. Então, por isso que a gente optou por fazer a pesquisa bibliográfica. Tem o método é simplesmente uma ferramenta usada para responder perguntas e coletar dados. Então, além da pesquisa bibliográfica, eu fui para campo e fiz pesquisa de dados em várias câmaras arbitrais. Inclusive, até o professor Daniel me ajudou na empresa que ele é CEO, na Câmara Arbitral. A gente viu que lá não tem nenhum processo trabalhista em andamento. Quais são as hipóteses que eu levantei? Hiperproteção do trabalhador hipossuficiente. Então, será que a Câmara Legislativa, o Congresso, ele quis trazer essa hiperproteção? Será que não tem credibilidade nas câmaras arbitrais no Brasil? As câmaras arbitrais não têm a mesma qualidade, a, a, a mesma credibilidade do que um juiz togado? A Justiça do Trabalho é menos eficiente ou mais eficiente do que as câmaras arbitrais? Ou o legislador ele pode ter criado uma norma ineficaz? É interessante a gente trazer também o que não é foco da dissertação. Eu digo isso porque existe muito artigo científico publicado sobre arbitragem trabalhista no Brasil, mas o pessoal eles focam mais no sentido se o direito trabalhista ele é um direito patrimonial disponível ou indisponível. Isso está previsto no artigo 1º da Lei de Arbitragem. Eu acho que esse é um dos principais temas hoje que se discute quando se fala de arbitragem trabalhista. E eu vejo muita gente falando que a arbitragem trabalhista no Brasil é uma realidade que está se disseminando, e eu pude perceber que não, isso não é verdade. A arbitragem trabalhista, não, a gente não tem casos no Brasil de câmaras arbitrais atuando nesse sentido. Não é foco também anulação de sentença arbitral, tá? Os custos de arbitragem, também eu não foquei isso na dissertação. Isso é um fato muito relevante, porque tem muita gente que me questiona, mas você está falando sobre a arbitragem trabalhista, lá é muito caro, será que seria interessante para um trabalhador que ganha salário mínimo procurar uma via arbitral? Então, assim, apesar de eu passar algumas informações dentro da monografia, isso não é o objetivo meu, tá? O objetivo seria somente avaliar a questão da renda do empregado, se é inconstitucional ou não. Interessante eu passar para vocês alguns contatos que eu tive com as câmaras arbitrais, que foi justamente aquele trabalho de campo que eu fiz, e em várias câmaras arbitrais que eu passei e-mail, entrei em contato, tive contato com o pessoal, eu consegui sucesso em somente uma câmara arbitral no Brasil, que foi a Anshan. Eles me passaram que, durante todo o tempo da existência deles, eles tiveram somente uma ação trabalhista no valor de 9.750.000, que foi feito um acordo. Tá? Então, está aqui o e-mail que eles me responderam. Então, de todas as câmaras arbitrais possíveis que eu consegui acesso, contato, eles me passaram, somente essa me passou essa informação, que teve essa ação trabalhista. Teve uma ação que demandou mais sobre o direito empresarial, que envolveu alguns funcionários, reestruturação de empregados, porém não foi reclamações trabalhistas de forma direta. Eu busquei vários boletins em sites de câmaras arbitrais para avaliar se existia algum índice ou estatística sobre algum trabalho, alguma ação judicial que demandou na área trabalhista, de matéria trabalhista. E eu busquei também, para colocar dentro do trabalho, as custas que normalmente as câmaras arbitrais publicam nos seus portais.
E eu achei interessante porque algumas câmaras arbitrais no Brasil, eles têm previsão de tabela para custas iniciais sobre matéria trabalhista. E essa aqui, por exemplo, ó, a Camatra, eu acredito que ela é do Rio de Janeiro, não me recordo agora, ela fala que o valor da custa inicial seria R$ 1.200. E pela experiência que eu tenho na Justiça do Trabalho, eu achei que seria um valor bem interessante para se distribuir uma ação trabalhista na via arbitral. A Câmara Arbitral de Bolsa Brasileira de Mercadorias também tem previsão no seu portal que é possível distribuir uma ação trabalhista. Olha só o valor, até R$ 100.000, o valor da taxa seria R$ 1.000. Então seria interessante. É uma Câmara Arbitral que a gente poderia distribuir uma ação trabalhista. Dentro de uma das câmaras arbitrais, eu achei esse manual, que é da Camatra. Aqui, ele faz uma distinção muito interessante que poucas pessoas distinguem. Ele fala sobre a convenção arbitral e a cláusula arbitral. Isso tem uma diferença muito interessante, porque o artigo 507 da CLT, ele fala que entende que o empregado, quando ele vai ser admitido dentro da empresa, ele tem que assinar a cláusula de arbitragem. E no final, quando ele sai, quando ele é dispensado, que ele vai buscar a justiça para reivindicar alguma ação trabalhista, ele não precisa seguir essa regra do artigo 507A da CLT, porque o contrato ele já foi dissolvido e ali está se discutindo meras verbas trabalhistas. Então, o direito patrimonial totalmente disponível. Então, achei interessante, foi uma das câmaras arbitrais que discute sobre essa questão, se pode ou não arbitrar na Justiça do Trabalho. Eu faço uma avaliação também do impacto econômico da norma estudada, fiz um comparativo, eu pude perceber que as varas do trabalho, se a gente for somar todos os processos trabalhistas no total, a gente tem uma média de custa por processo de mais ou menos R$ 240. Então, o valor é bem menor do que a Câmara Arbitral. Porém, isso eu acredito que não seria um entrave para tirar do cidadão o direito de buscar as vias arbitrais. Passo a, a, a falar sobre a questão de como que foi feita a divisão do trabalho. Eu fiz uma introdução, ao final, ele em 4 capítulos. Essa introdução, eu tinha feito uma introdução até muito extensa, até o professor Daniel no Qualify pediu para mim fazer uma redução dela. Eu consegui reduzir a introdução pela metade, e após a introdução eu faço uma análise prévia do que é arbitragem trabalhista, quais são os motivos da gente estar escrevendo sobre arbitragem trabalhista. E o primeiro capítulo eu falo sobre só voltar aqui, o nascimento, eu falo sobre o nascimento da arbitragem trabalhista, como que se desenvolveu a arbitragem trabalhista. Então, eu faço uma breve exposição, eu não esgoto sobre isso, tá? Sobre o histórico da arbitragem, sobre a arbitragem trabalhista, mas eu tento trazer o máximo possível de como que se deu a arbitragem trabalhista no Brasil. E eu abro um subtópico, fazendo um comparativo entre a justiça do trabalho e a arbitragem. Eu faço um esboço dos dispositivos também que autorizam a resolução de conflitos, tá? No próximo capítulo, esses princípios é o que me deu a base, que me sustenta para falar que a arbitragem, essa cláusula de barreira, ela é inconstitucional, tá? Eu falo sobre a metodologia de Neil McCormick em um subtópico, porque ele utiliza, ele fala sobre a utilização dos princípios justamente tenta aplicar sua metodologia no campo da arbitragem trabalhista. São sobre o cenário atual da arbitragem trabalhista. Esse é um tópico, para mim, é muito importante, porque eu mostro justamente o cenário.
E eu vou contra o que muita gente fala, que a arbitragem trabalhista já é uma tendência no Brasil. Muito pelo contrário, a gente tem uma ineficácia da norma. E eu faço uma crítica muito forte aqui na Câmara Legislativa, porque não foi feito análise ex ante nem ex post da norma que foi promulgada. Eu falo sobre a lesística, avaliação do impacto econômico, e, e eu falo sobre a questão dessa arbitrariedade objetiva e subjetiva. Eu acho que é importante a gente avaliar sobre isso, porque o artigo 1º da lei de arbitragem, ele fala sobre essa questão do direito patrimonial disponível, se menor de idade pode ou não arbitrar. No último capítulo, eu faço uma análise da inconstitucionalidade, aí sim eu entro no coração do nosso tema, eu faço uma análise profunda sobre a inconstitucionalidade da cláusula de barreira para pessoas hipossuficientes. E eu venho, em cima desses subtópicos aí, fazendo comparativos de direito de acesso ao judiciário, porque, na verdade, essa cláusula de barreira, ele fere esse direito de acesso. Tá? Eu faço um comparativo sobre a hipossuficiência do empregado e o direito de demandar no juizado especial. Até o Dr. Milton tem um artigo muito interessante, eu vi um vídeo no YouTube que ele faz uma palestra sobre isso. Então eu faço esse comparativo. Por que que o cidadão ele pode procurar o juizado especial até mesmo sem advogado, e ele tem essa opção de ir para o juizado ou eu posso ir para a justiça comum para demandar um mesmo problema, uma ação civil, por exemplo, e na arbitragem eu não posso. Eu falo sobre a questão das audiências de conciliação na Justiça do Trabalho e o princípio do jus postulante. Por que eu falo sobre a audiência de conciliação? O artigo 1º da CLT fala que a gente não pode arbitrar direito patrimonial disponível. Se não posso arbitrar direito patrimonial disponível, então a gente pode usar a mediação, existe transação nas audiências trabalhistas. Então, eu faço esse comparativo. Eu entendo da seguinte forma: o juiz togado ele recebe do Estado e o árbitro ele recebe da Câmara Arbitral. Então, eu não vejo diferença nenhuma, porque quem paga, no final das contas, é o cidadão. Então, ele só está buscando uma forma de terceirizar a, 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 a ação trabalhista dele. Não necessariamente precisa ser respeitado, né? Mas sobre a missão e os objetivos do Ministério Público do Trabalho, é interessante porque existe artigo científico produzido sobre essa questão que o Ministério Público do Trabalho ele não pode ir para galgar algum fato na Câmara Arbitral. Mas na lei do Ministério Público do Trabalho, nada fala sobre isso. Então, ele pode participar, ele pode ser terceiro interessado lá na arbitragem, ele pode avaliar, ele pode analisar se existe caso de corrupção, ele pode fazer análise, sim, dentro das câmaras arbitrais. E aí eu faço, por último, uma análise sobre a questão do empregado hipossuficiente. Essa questão, para mim, da hipossuficiência, eu não vejo motivo para tirar dele o direito de buscar a justiça do trabalho. Então, eu faço uma defesa aqui, que o empregado hipossuficiente, ele fica, na verdade, prejudicado, porque na justiça do trabalho, a gente tem centenas de recursos, a gente tem um monte de ação trabalhista, o cidadão ele tem que esperar por vários meses para ter uma audiência de conciliação, ele tem que esperar por vários anos para ter uma. Existem mais duas instâncias que normalmente as empresas recorrem. Então, o empregado ali ele fica anos e anos esperando e muitas vezes ele não tem condições financeiras de estar esperando por tantos anos uma decisão final. Acaba que a empresa tem essa vantagem de oferecer um acordo muito baixo em função dessa morosidade, que é o que a gente vê na prática, isso acontece muito dentro da justiça trabalhista. Então, essa morosidade, esse colapso que existe no Poder Judiciário, isso favorece demais as empresas.
E eu acredito que nas câmaras arbitrais, principalmente pelo fato da própria lei de arbitragem, ela colocar um artigo que o árbitro ele tem que julgar de forma célere e rápida, isso seria uma vantagem para o empregado hipossuficiente, né? O empregado hipersuficiente, muitas vezes ele não tem essa necessidade, ele tem condições de buscar um novo emprego, um novo cargo de alto escalão, e ele vai seguir a vida financeira dele, a vida profissional dele de forma normal. Já o suficiente não. Então ele fica dependente dessa ação trabalhista por anos e anos dentro da Justiça do Trabalho. Bom, eu dividi o trabalho nesses 4 tópicos. Ao final, eu faço uma conclusão. Nessa conclusão, eu me curvo à inconstitucionalidade dessa cláusula de barreira e eu coloco que isso realmente prejudica o empregado. E comento que realmente isso foi uma questão que não que trouxe um óbice para disseminar a arbitragem trabalhista no Brasil. Bom, dito isso, eu encerro aqui a minha apresentação e queria me colocar à disposição de Vossa Excelência para qualquer dúvida, qualquer indagação. Obrigado, Bianca. Obrigada pela exposição, Ney. Eu vou de imediato, então, passar a palavra ao professor Milton Soares, que é o convidado externo, agradecendo mais uma vez ao professor pela gentileza em aceitar o nosso convite, por fazer parte dessa banca no dia de hoje. O professor Milton poderá fazer as suas indagações. Eu peço que você aguarde o final de todas as perguntas, Ney, para respondê-las de maneira contínua e a gente vai seguir essa dinâmica com todos os seus avaliadores. Professor Milton, bom dia, obrigada pela participação. A palavra é do senhor. Bom dia a todos, bom dia, Ney. Hoje é o dia do coroamento da sua pesquisa, né? Você vem durante um bom tempo aí refletindo sobre esse assunto, pesquisando não só no judiciário, como também nas câmaras de arbitragem, né? Onde o professor Daniel também tem uma participação muito grande, assim como a professora Bianca também. E a minha contribuição aqui é muito mais no aspecto de tentar fazer e te ajudar a desenvolver um pensamento maior, mais refletido, mais crítico aí nessa linha tênue entre o judiciário e a arbitragem, porque na realidade hoje em dia se vê a arbitragem realmente como uma parceira do Poder Judiciário justamente para combater aquilo que o STJ, o STF começou a chamar nos auspiciosos tempos, né, de crise da justiça, né? A crise da justiça que afeta não só o judiciário brasileiro, mas também a justiça do mundo todo, por causa da proliferação de demandas. E aí, tanto civil law como common law começaram a ficar em crise, e um buscando subterfúgios para tentar agilizar no outro. Ora, os juizados especiais, como você bem disse, que é uma paixão minha, porque eu volto e meio, saio do juizado, mas regresso lá nas turmas recursais, já fui titular de juizado. Ele justamente é um aspecto desse também. Sofreu, de certa forma, dentro do Poder Judiciário, o mesmo preconceito que a arbitragem inicialmente sofreu. Né? Para ser mais preciso aqui, os próprios processualistas, os próprios desembargadores, eles não viam com bons olhos o surgimento lá em 1984 dos juizados especiais, né, achando que aquela justiça que daria conta, né, da justiça tradicional do Código de Processo Civil. E nessa mesma esteira dos juizados especiais veio a lei de arbitragem e nós temos que refletir se ela também é ou não aplicável às relações de trabalho, justamente porque nas relações de trabalho o termo hipossuficiência é o mais debatido, porque sempre se coloca o trabalhador abaixo do empregador. E essa hipossuficiência não é só uma insuficiência do ponto de vista financeiro, mas, na maioria das vezes, uma hipossuficiência
do ponto de vista técnico mais precisamente na área do direito. Daí a discussão do ius postulandi, né, a desnecessidade de advogado, lá da Justiça do Trabalho, que foi trazida, importada para os juizados especiais. Então, os juizados especiais, eu creio que sejam a justiça ali, né, irmã da Justiça do Trabalho. As duas são irmãs, a Justiça do Trabalho e os juizados especiais. Muito da inspiração da conciliação, né, do ius postulante, tudo foi buscado na Justiça do Trabalho e trazido para os juizados especiais. Eu creio que o ponto central, e aí a minha contribuição, já para te tranquilizar, eu venho concordando com tudo que você está falando, tudo que você vem defendendo. Acho que o acesso à justiça, e não só o acesso ao judiciário, né, como você utilizou essa terminologia inicialmente, eu gosto mais do acesso à justiça como um todo. E a justiça não se faz somente dentro do Poder Judiciário. E hoje, numa visão de justiça multiportas, de acesso pleno à justiça, nós temos que ter essa visualização. Isso é uma conquista, né, daí da arbitragem, dos juizados especiais, de todas as formas que inicialmente assustaram o poder judiciário tradicional e que hoje a gente sabe que são reconhecidas como parceiras e não mais como alguém que quer tirar poder do poder judiciário, já que o judiciário, devido à proliferação de demandas, já não consegue dar conta de tudo que lhe é submetido com a satisfação necessária, com a celeridade e efetividade que se almeja sempre que se fala de justiça, tá? Mas, Ney, eu não vou lhe fazer perguntas, eu vou pedir que você exponha mais, detalhe mais o cerne da sua questão de pesquisa, que foi a inconstitucionalidade. Você já começou no seu título afirmando que essa regra é inconstitucional. E aí você trata da inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade material, e, no meu modo de vista, você ficou muito restrito à questão da visão, da capacidade das câmaras de arbitragem, que meu modo de ver, são indiscutíveis, né? E eu acho que a preocupação do legislador, você também chegou a ver isso, mas chegou a ver isso de uma forma muito tênue, no meu modo de ver, por isso que eu queria que você falasse mais sobre isso. Da ponto de vista da hipossuficiência do trabalhador, que, segundo o legislador, essa cláusula de barreira foi colocada justamente como fundamento da hipossuficiência, justamente para proteger aquele trabalhador, né? E você trabalhou isso muito mais do lado das câmaras. Eu acho que a gente já passou do tempo da desconfiança na arbitragem e a gente tem que debater essa suposta inconstitucionalidade, já que toda lei tem a presunção de constitucionalidade, até que venha uma declaração efetiva de que ela é constitucional, seja num processo incidentalmente por qualquer magistrado trabalhista no Brasil, né, que venha apreciar essa questão, ou até mesmo por uma ação direta de inconstitucionalidade que venha a questionar essa norma constitucional. Então, eu queria te ouvir mais se você vislumbra alguma questão inconstitucional, algum fundamento maior, que não só a hipossuficiência, que serviu, que é um conceito jurídico indeterminado, vi que você citou Ronald Dworkin, né? Ali por uma questão de princípios, e hoje em dia, né, a discussão aí no direito constitucional é justamente até onde os magistrados podem ir nessa participação principiológica, né? Já que são normas abertas. Então, eu queria que você expusesse para nós mais um pouco sobre essa questão do fundamento da inconstitucionalidade, além da questão da hipossuficiência. Se você vê alguma coisa
além da hipossuficiência para justificar essa inconstitucionalidade. Isso do ponto de vista da inconstitucionalidade material. Do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, o procedimento, você citou lá que o procedimento não teria atendido, né, o processo legislativo adequado, né? Eu também queria que você esclarecesse isso, porque ele passou por um processo legislativo lá no Congresso Nacional, junto com todas as outras reformas trabalhistas, já que ele veio, como você mesmo disse, na reforma trabalhista. Eu queria que você também esclarecesse o porquê da sua visão de uma suposta inconstitucionalidade formal, tá? E, no mais, eu só tenho a parabenizar pela sua pesquisa, pela sua dedicação, pela sua, até certa forma, ousadia de afirmar com tanta veemência essa inconstitucionalidade no momento em que as pessoas vão, na sua imensa maioria, pugnar pela constitucionalidade, não só pela presunção de constitucionalidade das normas, mas também porque quem estuda direito de trabalho realmente está lá focado na hipossuficiência, na defesa do trabalhador, né? Dificilmente nós temos sentenças de improcedência na Justiça do Trabalho, são exceções, no meu modo de ver, de leigo na Justiça do Trabalho, né? Mas eu gostaria de te ouvir nesses dois pontos, que você defendesse mais um pouquinho aí, esclarecesse mais um pouquinho, se você visualiza, então, algo além da hipossuficiência para justificar a inconstitucionalidade material e esclarecesse melhor essa parte que eu acho que você poderia desenvolver melhor no seu trabalho, da inconstitucionalidade formal aí, essa sua crítica ao processo legislativo, a um vício, seja lá de iniciativa ou uma irregularidade no processo administrativo, porque até onde eu aprendi, né, na minha graduação, essa inconstitucionalidade formal tem que ser justificada ali na alguma contrariedade ao processo legislativo. Isso aí me deixou curioso, o que você visualizou aí nessa inconstitucionalidade, especialmente formal, mas na material também. Eu gostaria que você aprofundasse mais, já que esse é o cerne do seu trabalho, e na sua exposição eu achei que você não adentrou nisso, né? Você só chegou lá no e adequadamente o professor Daniel, a professora Bianca pediu para você diminuir aí o início, né? Falando sobre a arbitragem como um todo, as teorias de arbitragem, para que você justamente focasse no teu tema, que é a inconstitucionalidade. Então, é só isso, professora Bianca. Então, acho que ficou claro. E só parabenizar aí, agradecer a lembrança aí para poder contribuir de alguma forma aí, me coloca à disposição aí do Tá Ney de ótimo. qualquer. Muito obrigada pelas colocações. Ney, eu peço que, por favor, você responda ao professor Milton em até 10 minutos, já que duas questões apenas foram no mérito Tá. colocadas. Palavra sua, Ney. Então tá. Doutor Milton, muito obrigado pela presença, tá? Eu queria agradecer imensamente. Eu tenho certeza que as palestras que eu ouvi do senhor no YouTube, os artigos científicos que o senhor produziu, me amadureceu, me enriqueceu muito para chegar na exposição que eu fiz aqui hoje. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte: quando promulgou a reforma trabalhista, eles fizeram isso em caso de urgência. E dentro do projeto de lei que chegou na, na reforma trabalhista, não fala nada sobre a questão da renda do empregado. No dia que foi votado isso, que essa cláusula de barreira ela ia travar 98% dos trabalhadores no Brasil. Ou seja, somente 2% dos trabalhadores teriam acesso. É a única coisa que eu encontrei dentro da Câmara Legislativa que versa sobre isso, né? A questão é, a Câmara dos Deputados, eu acho que tinha obrigação de analisar, fazer uma análise melhor sobre essa possibilidade. E por que essa cláusula de barreira? Eles não falam nada. E passaram-se 7, 8 anos já da reforma trabalhista, estamos aí em vigência, eles nunca mais falaram nada. Então, assim, não tem análise ex post da norma. Então, a Câmara dos Deputados falha nesse sentido. Sobre a questão do acesso à justiça, que o senhor comenta, eu
pela experiência que eu tenho como advogado, doutor, que estou quase todo dia sentado nos bancos lá das varas de trabalho, eu vejo que é muito pouco o acesso do cidadão pelo justpostulante. A gente quase não vê isso, são raras vezes que a gente vê uma pessoa procurar uma vara trabalhista sem advogado. Então, vamos colocar aí, pelo menos no meu habitat aqui, que eu vivencio todo dia, quase 100% é na presença de um advogado. E o advogado, para mim, ele tem a técnica de estar presente numa câmara arbitral e discutir o processo com o cliente dele, em nível de igualdade com o advogado da outra parte, da reclamada, e no mesmo nível de igualdade com os árbitros. Então, eu vejo dessa forma. Por isso que eu entendo que é inconstitucional. Sobre a questão da inconstitucionalidade formal e material, doutor Milton, eu faço um esboço bem detalhado na conclusão do trabalho, tá? É lógico que esses 30 minutos é muito pouco tempo para a gente discutir o trabalho todo, mas se a gente for pegar lá na conclusão do trabalho, eu abro 3 subtópicos na conclusão, e eu falo o seguinte, eu queria pedir Vênia até para ler o que eu disse lá na conclusão. No caso do artigo 15.7a da CLT, ficou comprovado que a inconstitucionalidade é formal e material. Ou seja, aí eu abro o tópico, inconstitucionalidade formal, 2 pontos, porque o processo de criação ou aprovação da norma não seguiu os procedimentos previstos na Constituição. Ou seja, não houve processo legislativo onde não houve avaliação de impacto legislativo ex ante, muito menos ex post. Ou seja, a legística não foi cumprida pelos parlamentares. E aí vem a inconstitucionalidade material ou substancial. Tem alguns doutrinadores que chamam de substancial, né? Porque o conteúdo da norma não é a Constituição em si. A vedação do empregado hipossuficiente a um sistema multiportas violou direitos fundamentais. Ou seja, trouxe uma discriminação injusta e obrigou o empregado a se submeter a regras burocráticas e morosas, que não estão de acordo com os princípios constitucionais, que é o que a gente disse, a justiça do trabalho está em colapso. A existência de uma infinidade de recursos, isso só prejudica quem é pobre. E tem também a inconstitucionalidade por omissão. Então, eu falo da inconstitucionalidade material ou substancial, a formal e a inconstitucionalidade por omissão. Por quê? A inconstitucionalidade também pode ocorrer quando o governo ou autoridades não cumprem suas obrigações constitucionais. A omissão ela é nítida quando olhamos para o sistema judicial convencional abarrotado de processos, todos morosos, sem a perspectiva de término. E a Câmara Arbitral poderia estar resolvendo pendências judiciais de forma muito mais célere. O governo deve implementar uma política neutra em prol do empregado, deixando ao seu livre-arbítrio escolher onde quer colocar sua demanda trabalhista. E o Congresso está omitindo este importante instituto da arbitragem, tolhendo direitos dos cidadãos menos favorecidos financeiramente. Então, eu faço um esboço bem detalhado sobre a inconstitucionalidade na conclusão do trabalho, tá, doutor Milton? E eu achei interessante, o senhor trouxe isso, eu acho que é o ponto central, né, do trabalho. Então, eu deixo para fazer, inclusive, na conclusão, porque eu acho que é uma sensação pessoal do aluno, né? Até a doutora Bianca, a gente conversou sobre isso, o que eu poderia falar na conclusão, tá? E eu deixo para trazer isso bem no final da dissertação, tá certo? Então, acho que se ficou alguma coisa, mas é bem isso aí, tá? Obrigado, doutor Milton, pelo carinho, viu? Obrigada, Ney. Professor Milton, o senhor está satisfeito? Tem alguma outra indagação? Não, estou satisfeito, então, tá? É a visão dele, concordo. Obrigada, professor Milton, mais uma vez pela gentileza, pelo tempo, pelas indagações. Obrigada, Ney, pelas respostas. E seguindo aqui a nossa ordem, como agora nós temos 2 avaliadores internos, seguindo aqui as regras costumeiras, eu vou passar a palavra à professora Michele, mais uma vez reiterando minha gratidão pelo carinho, pelo tempo dedicado a essa banca no dia de hoje, sempre muito especial a gente ter a oportunidade de encontrar pessoas tão queridas nesses momentos acadêmicos relevantes. A palavra é sua, professora Michele. Fique à vontade, por favor. Obrigada, professora Bianca, pelo convite. É um prazer rever professor Daniel, professor Milton. Há quantas bancas a gente não se encontra.
e é sempre muito boa a sua participação nas bancas. Ney, prazer lhe conhecer. Não tinha, né, Prazer. tido a oportunidade de dar aulas para você, mas eu estou tendo agora, né, de ter esse contato com um importante trabalho, né? Eu acho que os trabalhos que falam sobre arbitragem no ramo trabalhista, eles sempre são muito importantes, porque realmente a gente precisa desmistificar várias questões, né? Mas a gente também precisa ter muito cuidado, porque a gente está falando de um direito que é muito sensível, que tem muitas particularidades. A gente não pode confundir, né, com questões ali da área civil, enfim, por isso que, né, tem tantos trabalhos e é importante que tenha mesmo, né, para a gente ficar ali repercutindo essas questões. Antes da gente chegar nos meus pontos de preocupação, em que eu vou pedir seus esclarecimentos, e eles são muito parecidos com o do professor Milton, né? E eu vou tentar até falar um pouco mais, tentar te esclarecer um pouco mais por que tanto o professor Milton quanto eu estamos tendo essa preocupação muito parecida em relação ao seu trabalho, tá? Mas até chegar lá, deixa eu falar algumas questõezinhas que eu fui percebendo e que eu acho interessante até você alterar mesmo, né, na tua versão final, né, de entrega aí para a Ambra. Ney, logo ali no início, né, quando você traz o teu resumo, você fala sobre, né, elenca ali algumas palavras-chave e você coloca entre aspas. Eu acho que não, né, eu acho que não é para ser assim. E eu acho que também elas precisam ser mais objetivas, né? Você coloca ali algumas, né, frases, praticamente. Então, a palavra-chave é como diz, né? São palavras que vão fazer com que o leitor consiga encontrar o teu trabalho com rapidez. No sumário, eu percebi que você colocou, e depois eu confirmei isso na leitura do teu trabalho, algumas questões que não faziam sentido com o capítulo que você estava explorando, né? Então, no capítulo 2, por exemplo, em que você faz uma narrativa ali sobre princípios que norteiam a relação de emprego, no item 2.3 você começa a falar, né, fazer um comparativo da arbitragem no âmbito nacional e internacional, aí depois 2.3.1 você resolve fazer um recorte ali para os Estados Unidos, né? Falar sobre arbitragem nos Estados Unidos. Eu achei que ficou um pouco sem sentido, sem coerência, né? Com aquilo que estava sendo tratado ali naquele capítulo, né? Eu acho que não é para você abandonar, eu acho que ele deveria ser realocado em outro lugar, de repente, né? Parece que a leitura ficou ali partida e não fez muito sentido. No capítulo 3 aconteceu a mesma coisa, né? Você fala ali sobre a perspectiva, né, e cenários da arbitragem nas relações de trabalho, e no item 3.5 você fala de um tema que é mais conceitual, que é a arbitrabilidade objetiva e subjetiva. Então, também não entendi por que ele acabou sendo jogado, colocado ali naquele capítulo e no fim do capítulo, né, no item 3.5. No mais, eu acho interessante que você faça uma revisão gramatical, porque, Ney, a nossa visão fica cansada, fica viciada, então dá uma olhadinha ali, tem vários conectorezinhos que você esquece, né? Então, só para te dar um exemplo, eu acho que na introdução mesmo você fala escassez magistrados, esquece do D, então só fazer essa revisão no teu texto. E ainda na introdução, eu acho que você trouxe um conteúdo mais textual, né, ao invés da apresentação do trabalho. Então, a gente tem ali 6 páginas e você começa a falar de desenvolvimento também. Você, né, mistura ali os canais e torna até um pouco repetitivo, né? Tem vários parágrafos ali que se repetem, enquanto que eu acho que você poderia fazer ali uma revisão mesmo, né, para você deixar ele mais objetivo e tratar a introdução como uma apresentação mesmo do teu trabalho para o leitor. Uma outra coisa que você falou na introdução, mas você repetiu algumas vezes no teu trabalho, é que não existiria uma análise perfunctória pela doutrina sobre o artigo 507. E eu acho que você quis dizer que não existiria uma análise mais aprofundada. No entanto, perfunctório é o contrário, né? Então, só dá uma olhada nisso, porque o tempo inteiro, né? Você fala que tem uma escassez de estudos e tal. O que eu nem acho, né, que aconteça, mas só dá uma olhada, uma observada nisso, né, que você usou o termo algumas vezes.
Uma outra coisa que você meio que explicou um pouco, né, na tua apresentação, e que eu tinha anotado aqui, eu não tinha entendido quando você escreveu, foi que, ainda na introdução, só para você perceber como é que a sua introdução tem muita coisa escrita. Você escreveu que não haveria, até a presente data, nenhuma ação trabalhista sendo demandada nas câmaras arbitrais do Brasil. E aí você mostrou que você fez uma pesquisa em algumas câmaras, mas eu acho meio, né, temerário, de repente, você escrever que não há nenhuma ação tramitando, realmente, nenhuma câmara arbitral do Brasil. Eu acho até que você poderia trazer essa informação que você mostrou na tua apresentação para o seu trabalho, porque eu não encontrei isso lá, né? Posso não ter encontrado, posso não ter visto, né? Se tiver, você me corrija, por favor. Mas seria interessante essa informação, bem interessante, né? Falar de uma escassez, talvez, né? Alguma coisa que nos chame a atenção, mas dizer ali enfaticamente que não há nenhuma demanda trabalhista, né, tramitando em câmaras arbitrais, né? Eu achei estranho. Outra coisa, você fala que você tem vários objetivos, na verdade, em que pese, né, o seu tema ter sido muito bem recortado lá no teu título. Então, você se propôs a falar sobre a inconstitucionalidade de um determinado dispositivo, mas você, né, veio falando sobre vários assuntos. Então, você falou, né, fez ali difundiu os teus objetivos, né, e isso deixou ali um pouco confuso o leitor, né, porque a gente não sabe se você quer falar sobre a aplicabilidade da arbitragem para resolver conflitos trabalhistas, o que seria também bastante relevante, porque ainda temos muitas dúvidas a esse respeito, né, ou se de fato você gostaria de falar sobre aquele recorte muito especial que você fez lá no teu título, tá bem? Uma coisa para você corrigir, que você escreveu na tua página 16, é que a CLT teria sido feita na década de 30, mas não, o decreto é de 43, tá bom? Então, isso daí, corrigir um erro objetivo mesmo. Uma outra coisa também, que eu queria chamar a tua atenção, Ney, que você fala em um determinado momento sobre várias formas, né? Você menciona assim, várias formas como a arbitragem é chamada. E aí você vem falando da adequação. A adequação, você associou isso, né? A arbitragem hoje ser algo, uma técnica para resolver conflitos legítima e respeitável. O termo adequação, né, que vem substituindo ali o termo alternativo de resolução de conflitos, ele não tem essa finalidade, ele não diz respeito só à arbitragem, né? Ele tem a ver com o conceito do acesso à justiça e, mais especificamente, com o sistema multiportas, né? Numa tentativa de colocar ali todas as técnicas no mesmo patamar da jurisdição estatal, né? Não criar ali uma sensação de alternatividade. Então, a principal é a jurisdição estatal, né? E temos todas as outras ali embaixo, todo o resto, né? Então, a ideia era nesse sentido, né? Então, hoje a gente tem um acesso à justiça efetivo e adequado, né? Então, uma adequação que diz respeito ao uso dessas técnicas dentro dessas portas à nossa disposição, tá certo? Então, só dá uma ajustada nisso, porque você escreveu várias vezes, né, desse modo, como se, né, o fato da gente hoje respeitar a arbitragem teria a ver com essa terminologia da adequação, tá bem? Uma outra coisa que eu acho bem interessante pontuar, porque você fez um trabalho acadêmico e você tirou uma definição de princípio até, do Wikipedia, né? E isso não é uma fonte de pesquisa, tá certo? E aí, nessas páginas, né, ali a partir da página 32, eu acho que já começa a mostrar para a gente por que tanto eu quanto o professor Milton tivemos um pouco de dificuldade de entender, né, o teu desenvolvimento sobre a tua temática principal, né? Porque aqui eu percebi que você aproveitou partes de um artigo que você fez, tanto né, que está escrito ali num trecho que eu copiei do teu trabalho. A normatividade dos princípios, né, está ali no parágrafo 2º da página, no parágrafo segundo, no segundo parágrafo da página 32, serão explorados neste artigo, tá bom? Então,
Ney, não tem problema nenhum, claro, a gente usar artigos que a gente fez durante o nosso mestrado, durante o doutorado, para a gente, na nossa dissertação, na nossa tese. A gente só precisa adequar, né? Porque na hora que a gente faz um artigo, ele tem uma finalidade. Claro, ele tem um monte de coisas importantes que a gente pode reaproveitar, mas a gente precisa adequar, né? Porque senão vai acontecer o problema que a gente está identificando na tua dissertação, que é quando a gente chega no capítulo 4, né, onde, teoricamente, você debateria com a gente a questão da inconstitucionalidade, e você, ao responder o professor Milton, disse que colocou tudo na conclusão, especificadinho, separadinho. E aí não fez o menor sentido. Quando você se dispõe ali a falar sobre questões que são super importantes, né? Claro, a hipossuficiência é super importante e tal, mas você fez um recorte muito preciso, que era falar sobre a inconstitucionalidade. E aí, lá na tua conclusão, que seria um amarrado final que você faz de tudo que você debateu, né? Dos vários mergulhos que você fez ali no teu texto, você resolve dizer para a gente coisas que a gente não encontrou no desenvolvimento do seu texto, né? Então, quando você respondeu ali ao professor, né? Ah, não, eu coloquei aqui tudo especificado. Continua não fazendo muito sentido para a gente. Por exemplo, eu não consegui entender, né, a inconstitucionalidade por omissão, né? Não consegui, que você concluiu, mas de onde que você tirou? Que amarrado foi esse que você tirou do seu trabalho, né? Para que você chegasse à conclusão que existe, e você chegou à conclusão que existiam várias inconstitucionalidades, né? O que seria, né, professor Milton, um negócio assim muito, né? Então tem formal, tem material, tem promissão, tem várias coisas relacionadas ao dispositivo, né? E realmente a inconstitucionalidade por omissão foi a última ali que você mencionou e que está me chamando a atenção até a explicação, no final das contas, que você deu lá na tua conclusão, tá, Ney? Então, o fato de você ter elencado isso ali continua sem fazer sentido para a gente. Seria algo, talvez, que você tivesse que discorrer ali no teu capítulo 4, e aí sim, analisar cada tipo de inconstitucionalidade, se teria, se não teria e tal, e no final você fala, olha, tem inconstitucionalidade, ou não tem, né? É constitucional e pronto, né? Ou, né, a inconstitucionalidade explicaria ali no fim a tua conclusão, mas realmente até agora a gente não entendeu, né, se o dispositivo é inconstitucional ou não e por quê, qual seria a verdadeira razão, tá certo? Como você já respondeu isso para o professor Milton, eu vou pedir para que você esclareça um pouco mais uma questão que eu entendo que talvez seja mais fácil e que eu acho que ficou um pouco confusa também no teu trabalho, que é a questão da hipossuficiência, né? Que é uma questão também muito relevante e tal, só que quando a gente fala de direitos trabalhistas e, consequentemente, do processo trabalhista, isso é muito importante, né? Inclusive para as legislações, enfim, que são criadas nessa área. Você associa em alguns momentos hipossuficiência com a carência do trabalhador, né? Isso, de fato, você acha que isso faz sentido? Então, você concorda com a figura do hipersuficiente criada pelo legislador? Qual é a sua visão sobre isso? Porque isso também ficou um pouquinho confuso ali no teu desenvolvimento. Tá? A minha preocupação maior realmente foi com a inconstitucionalidade, mas como o professor Milton já fez a pergunta, você já respondeu, me fala um pouquinho sobre a questão da hipossuficiência do trabalhador. Como é que você trata isso e se realmente você alia isso à carência financeira do trabalhador? Professora Michele, muito obrigada pelas colocações. Sempre um prazer lhe ouvir. Eu vou passar, então, a palavra ao Ney, para que, por favor, responda a professora. Imagino que o Ney esteja anotando, sobretudo, as considerações para os posteriores. Ney, você tem, então, o seu prazo de 10 minutos. A professora Michele fez muitas considerações e algumas poucas perguntas. Sim. Por favor, apresente a ela, então, as suas respostas. Muito obrigada mais uma vez, professora. Tá. Obrigado, doutor Michele. Eu acho que tem muita coisa para mim estar olhando depois do seu contato com a monografia, tá?
Bom, a primeira coisa, resumo das palavras-chave, ser mais objetivos. Eu dei uma olhada aqui agora realmente nas palavras-chave. Existem algumas palavras-chave que são frases, na verdade, né? Deixa eu abrir aqui. Arbitragem trabalhista. Eu fiquei meio perdido, não sei se eu poderia tirar isso, porque a gente está falando sobre arbitragem trabalhista, né? Como que eu poderia dividir essa frase, né? Na verdade, a gente fala de palavra-chave, né? Mas aí eu coloco duas palavras. Então, eu fiquei meio perdido, não sei o que fazer. Prometo conversar com a Bianca para a Ney, gente deixa ver eu o que só que te pode ser interromper. Eu feito sei que eu nesse estou no teu sentido. tempo, mas assim, não é a arbitragem trabalhista está ok. É que mais para frente é que eu não estou com o teu trabalho aqui aberto. Eu vi que mais, né, nas outras que você foi mencionando, a arbitragem trabalhista está ok. Não é para você trocar tudo, Tem não. É para você tornar alguns valor termos mínimo mais da renda do objetivos. empregado. Isso, Isso. sim, isso. É. Tem algumas Tem só aqui, para você valor mínimo ajustar. Não da é renda tudo, do não, tá, empregado. Ney? Não é tudo, não, Uhum, tá? Não é tá. tudo, não. Aí tem também, ó, valor de 2 vezes a remuneração da renda do Isso. empregado. É Esse uma seria frase um. grande. A Esse, gente isso, pode retificar isso, né, doutora? isso. É. Bom, aí a doutora fala sobre questão da introdução, diminuir. Interessante que no Qualify, eu tive uma conversa com os orientadores e a minha introdução ela estava bem maior, ela era o dobro, era quase 10 páginas. Então eu acho que eu escrevi demais. E o próprio Dr. Daniel, ele pediu, Ney, tenta reduzir isso pela metade. Eu lembro perfeitamente desse dia do Qualify, a Bianca falou, realmente ficou muito grande, você tem que diminuir. Então, assim, eu enxuguei ela pela metade. Ela está com 4 páginas e a quinta página acho que tem só um parágrafo. Posso tentar ver uma forma. A senhora falou que algumas coisas da introdução é repetida, a gente pode tirar essas repetições, né? Eu acredito que seria interessante. A senhora falou que uma análise perfunctória do artigo, que eu falo isso na introdução, mas eu digo uma análise perfunctória sobre essa questão da renda mínima do empregado, que está lá no artigo 507 da CLT. Eu acredito que eu poderia ser um pouco mais completo na hora de eu dizer essa frase, né? Eu acho que não fez sentido. Eu deixei para como se fosse o artigo completo, mas não, é só sobre a questão da renda mínima do empregado. Sobre essa questão que não há nenhuma câmara arbitral, e durante a minha explanação eu encontrei uma, né? A questão eu falo o seguinte, não há nenhuma processo trabalhista em câmara arbitral em andamento. Então eu coloco essa expressão em andamento. Eu acredito que eu coloquei isso. Aí, na explanação, eu trouxe, mas é um processo findo. Esse processo já está morto, entendeu? Ele foi feito um acordo há vários anos. Então, pela análise que eu fiz, quando eu fiz essa busca em campo, eu não encontrei nenhum processo em andamento. Tá? Então, na introdução, eu acredito que eu uso essa palavra em andamento, mas eu vou procurar ver melhor e se não tiver em andamento, eu acredito que seria interessante eu colocar essa palavra em andamento. Não tem nenhum ação trabalhista nas câmaras arbitrais em andamento, tá? Lá na Anshan, que teve essa ação trabalhista, que foi a única que eu encontrei, que passou, ela já se encerrou há vários anos, tá? O que mais? Aplicabilidade de conflitos trabalhistas. Foi feito aliás, desculpa minha ereção, né? Determinado momento, técnica para resolver conflitos legítimos, acesso efetivo, legítimo e adequado. São muito fortes. Isso aqui, sim, a gente pode usar melhor essa palavra do sistema multiportas ou melhores meios para resolução de conflitos. Eu acredito que merece, sim, uma retificação. Eu acredito que a gente não precisa mudar o parágrafo total em si, mas sim só essa retificação. Sei lá, a gente colocar entre aspas, né, sistema multiportas, para definir melhor esse sistema, né, que a gente está debatendo aqui. Sobre essa questão da definição do Wikipedia de princípios, eu não sei o que eu faço, eu fiquei meio perdido, viu, doutora Michele? Eu acredito que eu poderia suprimir isso do texto, né?
A senhora disse que na página 32 eu falo sobre essa definição da Wikipédia. Eu poderia tentar, sei lá, tentar trazer algum doutrinador que fala sobre isso, algum filósofo, e tirar a definição de princípio que eu uso na Wikipédia. Desculpa. A senhora disse também que eu fiz essa questão na conclusão, que faltou um amarrado final, né? Faltou resolver questões que não encontrou no desenvolvimento do texto. Sobre essa questão, eu trouxe para o Dr. Milton, né, sobre deixa eu voltar lá na conclusão, só um minuto. Ney, acho que o seu áudio está falhando um pouquinho aqui para a gente. Está falhando? Acho que Voltou? agora voltou. Tá. No caso da inconstitucionalidade formal e material, a doutora Michele pediu para a gente estar tentando melhorar isso no capítulo 4. Eu acredito que foi isso sim que ela quis trazer para mim. Eu falo isso na conclusão, mas faço compromisso de tentar melhorar isso. Talvez seria até mesmo tirar esse trecho da conclusão e colocar, abrir um tópico no capítulo 4, sobre a questão da inconstitucionalidade formal, material e por omissão. Principalmente a por omissão, eu acredito que durante todo o desenvolvimento da minha peça, eu faço críticas, né, sobre o governo. Tem um capítulo que a gente critica, inclusive a Câmara dos Deputados, no capítulo 3º, que ele não faz análise da norma publicada, né, nem análise do ex ante, nem ex post. Então, eu falo que inclusive eu falo sobre isso, que é uma norma que foi promulgada em caráter de extrema urgência, e eu acredito que o Congresso não passou pelos requisitos. Eles têm uma cartilha, doutor, para publicar leis. E o deputado, quando ele vai analisar uma norma, ele tem que seguir essa regra que está lá. Então, é um curso que eles fazem quando eles integram as câmaras dos deputados. E o deputado federal, ele tem essa cartilha, eles entregam para ele, então, ó, você vai criar uma lei, vai legislar, segue essa cartilha. E ela é bem definida. Eu tive acesso a ela quando eu estava desenvolvendo o trabalho, e eu faço a crítica nesse sentido. Mas eu acho interessante a gente abrir um subtópico, sim, no capítulo 4, sobre essa questão da inconstitucionalidade formal, material e por omissão, e eu diminuir isso da conclusão, fazer uma conclusão mais breve sobre essa situação, tá? Bom, eu acho que foi isso que a senhora me passou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso, viu, Bianca? Bom, faço compromisso, então, doutora Michele, de fazer essas retificações, tá? Obrigada, Ney. Professora Michele, a senhora tem outras considerações? Fiquei satisfeita. Tá ótimo, então. Muito obrigada mais uma vez pelas ponderações. Obrigada, Ney, pela resposta à professora Michele. Passo, então, a palavra ao nosso último avaliador, professor Daniel, agradecendo mais uma vez o carinho, tempo dedicado a essa banca e a leitura do trabalho. A palavra é sua, professor. Queridos professores, professora Bianca, professora Michele, professor Milton, sempre uma honra estar aqui junto com vocês, é um carinho enorme. Agora, com saudade de Brasília, né, aqui distante de vocês, porém, sempre com o meu coração aí no Rio de Janeiro e meu carinho. Ney, obrigado pelo convite aqui também, agradecer sempre a Ambra por poder participar também das bancas. Minhas contribuições aqui vão ser pontuais, dado que eu referendo tudo que a professora Michele falou, e o professor Milton também. As minhas preocupações aqui são mais em relação à arbitragem em si. Você está de parabéns aqui pelo problema de pesquisa. Acho que a arbitragem trabalhista realmente tem que ser discutida sempre, né? E é um processo em desenvolvimento, efetivamente, no nosso país. Mas, por exemplo, vou referendar aqui, minhas preocupações são muito mais formais até do que de conteúdo em si.
faltou, por exemplo, citação de referência de literatura efetivamente mais robusta, né? Metodologicamente, a gente fala que você utilizou muito grey literature, né? Que é aquela literatura não convencional, ou seja, aqueles artigos científicos, em inglês chama isso de grey literature e literature, efetivamente, que é a literatura white, né? Literature que a gente fala, que são artigos, efetivamente. Você usou muitos livros e muitos artigos de conjura, etc. e tal. Tem que tomar cuidado com isso, efetivamente, porque isso para um artigo de internet é bom, é normal, é uma literatura mais fácil acesso, mas para uma dissertação pode até ter, mas efetivamente evitar. Tem coisas que você só vai achar ali numa. Existe Grey Literature, por exemplo, o Clever Arbitration Blog, que é referência, mas tem outras que nem tanto, efetivamente, e a gente não. Porque não tem metodologia aplicada, vamos dizer assim, né? Outras questões aqui. Tem que tomar cuidado com a utilização de tópicos sem citação. Então, se você for ver, dar exemplos, as páginas 106, 107, 108, 108, 111, 113, 112, 114, 115, 118, and so on and so forth, você faz muitos tópicos sem referencial bibliográfico. Isso é grave, tá? Numa dissertação de mestrado. Toma cuidado com isso. Me diz de onde você tirou, de onde você está tirando. Mesmo que seja de um site, às vezes são informações sem conteúdo literário, efetivamente, mas você tem que dizer ali, botar referência de onde efetivamente aquilo saiu, porque não pode ter saído da sua cabeça simplesmente tópicos que você está conceituando efetivamente. E se saiu, você tem que referendar com literatura, né? Pode até ter saído, mas tem que referendar com literatura. E outras questões também, e aí vai mais um ensinamento, tá? De quem já escreveu, de quem é autor e de quem apanha sendo autor, né? A gente, quando escreve alguma coisa, a gente abre um flanco para apanhar, para sofrer críticas, né? Efetivamente é isso que acontece. Então, você tem que tomar muito cuidado ao assumir posições, tá? Quando você se posiciona, você tem que saber que aquilo tem um reflexo até na sua carreira profissional. As pessoas vão ler e vão falar, o Daniel tem essa posição aqui. Então, né, efetivamente, aí, que você se dá até o direito de mudar, dependendo do argumento, mas muitas vezes as pessoas também não pensam que você vai mudar a sua posição. Vou te dar um exemplo na arbitragem. Na arbitragem, você publica alguma coisa, você perde uma nomeação como árbitro porque acham que você tem aquela posição, ou você ganha uma nomeação como árbitro porque as pessoas que vai te nomear, os advogados, acreditam que você tem aquela posição. Claro, se você é ponderado, você muda de posição de acordo com o procedimento, você tem que ver, nem sempre, né, você se faz ali. Mas, bom. Então, por exemplo, página 27, você fala. Isso é um erro material, na minha opinião, tá? Você fala ali de substância. Em contrapartida, a confidencialidade estabelecida pela lei de arbitragem, a confidencialidade não é estabelecida pela lei de arbitragem. Tá? Você pode inferir a confidencialidade através da lei de arbitragem, levando em consideração que na administração pública, o artigo 2º, parágrafo 3º, fala que vai respeitar o princípio da publicidade, mas não há uma afirmação na lei da arbitragem de que a arbitragem é confidencial. Isso está nos regulamentos de arbitragem em regra, tá? Das câmaras, que a arbitragem vai ser confidencial e, claro, as partes podem decidir por não ser. Então tem que tomar efetivamente cuidado com isso. Isso aqui muda isso, né? Porque em regra está ali nos regulamentos. Então, você tem outro, na conclusão ali também, no primeiro parágrafo, a conclusão ela está. Porque, Ney, o que você tem que ter consciência? Em regra, as pessoas, para lerem o seu trabalho, artigo científico, dissertação, livro, o que quer que seja, qual vão ser as primeiras coisas que elas vão ler? Se elas fossem um chat GPT da vida, né? Vamos dizer assim, uma leitura chat GPT, elas leriam o seu abstract, o seu resumo, e me interessei. Aí depois ela vai para a introdução e para a conclusão, para ver qual é o seu problema de pesquisa e para ver o que você concluiu. Isso são as primeiras coisas que pessoas, além da literatura, do referencial bibliográfico, que é um pouco mais qualificado, vai lá. Então, você tem que tomar muito cuidado ao estabelecer suas posições. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo da sua conclusão, você já começa de um jeito muito forte. Após a reforma trabalhista, a arbitragem no âmbito do direito laboral teria, em tese, de ser uma realidade para o empregado dito supersuficiente. Porém, até a presente data, a arbitragem trabalhista não tem sido adotada. Vai no relatório a arbitragem em números da Selma Lemes. A arbitragem trabalhista hoje é a segunda na Camarb e a primeira na Anshan, no último relatório de 2024. Então, claro, envolvendo outras áreas, etc. e tal, mas as câmaras informaram, efetivamente a Selma Lemes faz muito essa pesquisa, então você tem que tomar muito cuidado ao fazer esse tipo de posicionamento, porque você pode estar equivocado. Tá? Nesse caso, é um equívoco aqui, porque ela tem efetivamente se desenvolvido. E
no último parágrafo também, não há relato de que os hipossuficientes têm algum tipo de prejuízo, seja por parcialidade do árbitro, seja por imperfeição do instituto. Isso, por exemplo, vou te dar, o estado da Califórnia ele proibiu a arbitragem trabalhista na indústria do cinema. Por quê? Porque os produtores de filme, etc., estavam usando a arbitragem trabalhista para se beneficiar da confidencialidade em casos de assédio sexual. Então, são problemas que causam isso, porque a gente está numa relação de trabalho, a gente está numa relação empresarial. Então, isso, quando é B2B, beleza, ok, sem problema nenhum, empresa contra empresa, o jogo é outro. Agora, quando é um trabalhador, então, assim, a arbitragem trabalhista, claro, traz outros problemas, a confidencialidade é um deles, porque muitas vezes pode ser utilizada de maneira nefasta, né? Pode ser utilizada de maneira benéfica para o trabalhador, etc. Então, a questão do hipersuficiente, ela é uma questão de clarificação, a pessoa ter mais noção para que essa cláusula arbitral ela não seja desequilibrada, esteja muito mais para o lado do empresário do que efetivamente para o lado esteja equilibrada ali a relação no final das contas, alguém que saiba que está escolhendo a arbitragem, saiba o que efetivamente a arbitragem. Uma decisão agora recente sobre uma cláusula arbitral de um funcionário da PetroRio que ganhava 50 mil reais. E ele entrou com a reclamação trabalhista aí. O juiz falou: olha, eu nunca vi ninguém tão hipersuficiente na minha vida, vai para arbitragem. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de declaração, né? Então, a minha dica para você principal aqui tenta sempre buscar artigos científicos, melhorar a literatura e também sempre evita fazer declarações fortes, né? Se posicionar de uma maneira tão forte. Não há. Ou seja, você pode botar até segunda ordem, né? Pelo que verificamos, não encontramos alguma coisa, mas não afirma assim alguma coisa, não, porque a gente pode estar errado, a gente sempre pode estar errado, tá, Ney? Então, vou te dar um exemplo. Eu já declarei em vários artigos científicos que a CIA é a Câmara Arbitral Internacional mais antiga do mundo de 1895. Até que um dia eu achei a Câmara Comercial de Zagreb de 1865 que ainda existe. Né? Então, assim, que é a mais antiga, mas é irrelevante, é bem menor, né? Quase, mas não é a mais antiga existente. Então, assim, a gente faz declarações às vezes que a gente encontra em literatura, sendo que a gente depois descobre até que está errado, faz parte do jogo. Mas toma cuidado com isso, essa é a minha dica. No mais, satisfeito, Ney. Professor Daniel, muito obrigada por todas as colocações, pelo tempo dedicado à leitura desse trabalho. Eu passo, então, a palavra ao Ney para que, por gentileza, responda suas colocações no prazo de até 10 minutos. A palavra é sua, Ney. Ok, Bianca, obrigado. Bom, Daniel, eu falo para ele, ele fica tímido, que eu entendo que ele, para mim, é um dos top 5 de todo o tempo que eu fiquei sentado em cadeira de faculdade, viu? É um dos melhores professores que já passou, que eu já tive o prazer de ser aluno. E olha que eu já estudei, já fiz graduação de administração, direito, fiz um MBA agora, então eu acho que o Daniel Brantz, ele somou muito para mim. Ele, quando tive o prazer de ter as aulas dele, quando eu apresentei o artigo científico com ele, ele me deu ele trouxe uma experiência muito grande para mim, tentou me corrigir muito sobre a questão da minha oratória. Não sei se ele vai lembrar disso, no dia da apresentação, ele me chamou, falou: olha, vamos conversar e tal sobre a sua apresentação. Então, eu achei interessante, e isso soma muito para mim, tá? E eu levo muito para minha carreira profissional, todas as dicas que ele me deu. Então, eu sou muito grato ao professor Daniel, porque eu tenho certeza que com as aulas deles, hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, muito mais consciente de quem eu sou. Sobre a questão do trabalho, professor, é o seguinte: o senhor me passou as páginas 106, 108, 113, 115 e 118. Eu dei uma olhada rápida aqui. Eu acho que faltou, sim, eu colocar, ter mais um cuidado sobre essa questão de citação. Eu acredito que eu vou retificar, sim, as citações, tá? Eu abri tópicos nessas páginas, né? Eu abro tópicos e o senhor me pediu para mim ter mais cuidado com esses tópicos, né? Trazer informações de onde eu tirei isso. Isso não foi da minha cabeça. Então, eu vou buscar trazer essas questões, tá? Para o trabalho. O senhor me passa sobre a questão na página 27, sobre a confidencialidade. Eu fiquei meio perdido aqui, porque é o seguinte: eu acredito que eu deveria ter alterado a palavra. Eu não deveria ter colocado confidencialidade, mas sim segredo de justiça.
porque acho que é o parágrafo único do artigo 22, ele fala, né, que o cumprimento arbitral deverá ser observado o segredo de justiça. Então, eu acredito que seria interessante eu mudar a palavra, em vez de confidencialidade, a questão do segredo de justiça, que é o que fala o parágrafo único do artigo 22. E é interessante, né, a gente falar sobre essa questão do segredo de justiça nas vias arbitrais, porque eu posso pegar um exemplo aqui de um profissional que tem um engenheiro que tem algum trabalho que ele desenvolveu dentro de uma empresa e está se discutindo alguma coisa aí dentro de uma ação trabalhista, e que se isso cair de forma pública, tanto a reclamada quanto a reclamante poderia perder com isso, entendeu? Então, o segredo de justiça da Câmara Arbitral seria um aspecto muito interessante. A questão do assédio moral, doutor Daniel, eu entendo que nas varas do trabalho, automaticamente, quando se discute uma ação trabalhista por assédio moral, assédio sexual, o juiz do trabalho cria justiça automática, entendeu? Então, Não, Ney, só te interrompendo, isso aí não é eu uma questão acredito para você que abordar no eu, trabalho, eu acho não. que eu comentei sobre isso no trabalho, tá? Em alguma Não, parte do trabalho tem isso. Oi. Ah, tá. não é só Travou. para falar das questões, para pensar em questões, pontos positivos e pontos negativos da arbitragem trabalhista são um dos pontos que pode ser negativo ou pode ser efetivamente positivo, mas não era para você abordar, até porque assédio moral não dá para ser julgado por arbitragem, porque não não está na arbitrabilidade objetiva efetivamente ali. Dano moral não se julga em arbitragem. Uhum. E por último, vou seguir o conselho do senhor, né, sobre a mim afirmar contundentemente que não há arbitragem. Isso realmente a gente pode retificar, é coisa simples de retificar. Na conclusão, eu acho que é no primeiro parágrafo que eu falo isso, que eu expliquei a conclusão. Cadê? Ney, seu áudio para a gente não está mais chegando. Acho que a sua internet Isso. oscilou Não tem, novamente. a arbitragem trabalhista não tem sido adotada. Eu vou o professor Daniel me deu uma dica para alterar algumas frases no corpo do texto, para mim não ser muito contundente com o que eu afirmo. Ele citou o exemplo na conclusão, no primeiro parágrafo, a arbitragem trabalhista não tem sido adotada. Então, eu afirmo algo, né? Então, eu vou alterar essa expressão, não tem sido adotada. Eu vou ter o carinho de fazer essa retificação, siga a orientação do professor Daniel, tá, Bianca? Eu acho que é isso que o professor Daniel me passou. Eu queria agradecer imensamente o carinho que ele teve comigo durante o curso de arbitragem, tá, Daniel? Afirmo mais uma vez aqui que o senhor para mim, é um dos melhores professores que eu já vivenciei, tá? Eu já tive o prazer de ser aluno. Então, agradeço de novo aí o carinho que o senhor tem com. E o senhor é aquele professor nato, né? Pega o giz e não deixa como se diz, o Código Civil de lado e é giz e a palavra e faz as coisas acontecer. Lembro perfeitamente nas aulas, né? Muitas vezes eu não domino aquele assunto, mas como se diz, pego o meu berimbau e vamos que vamos. Então, eu gosto demais da forma que o senhor me orienta, da forma que o senhor trabalha com os alunos, e eu cresci muito como profissional ouvindo suas aulas, tá, professor Daniel? Obrigado mesmo, tá, de coração. É isso aí, Bianca, obrigado. Obrigada, Ney. Professor Daniel, alguma outra consideração? Perfeito, Ney. Obrigado, hein? Prazer é meu. Obrigada a todos os professores pelas colocações. Obrigada, professor Daniel, mais uma vez, pelas colocações apresentadas, ao Ney pelas respostas. Ney, nesse momento a gente vai pedir licença um pouquinho, porque a gente vai para uma outra sala para fazer a deliberação, e na sequência a gente Tá, volta para essa sala para anunciar o resultado da sua defesa, tá bem? Só um momentinho, por gentileza. ok. Tá ok.
Tudo bem, Leânia? Ei, Ney. Depois de muito tempo aí, né, brigando comigo. Será que sai, hein? Eu acho que não, hein? Michele pediu para alterar muita coisa no texto, hein? Nossa Senhora. Vai dar certo. Fique tranquilo. Agora vamos É, aguardar. como se diz, estou tremendo igual o Alexandre de Moraes. Essas alterações que o professor Michele pediu para mim fazer, professora, a senhora acha que eu tenho um prazo para fazer isso, para colocar de novo no site? Ô, Geraldo, sumido. Oi, Bom, cara, beleza? Quanto tempo, velho? Tá picando aí seu áudio. Travou. Travou. Tá me ouvindo? O que você acha, Agora Leandro? Agora voltou. Eu estava saindo de um local que estava no Wi-Fi e passou para os dados móveis. Mas acompanhei sua apresentação desde o início, cara. Muito bom, muito bom. Eu acompanhei algumas falas suas. Tirando o nervosismo, né, beijo? Cara, é normal, é isso aí. É isso aí, eu passei por isso aí em novembro. Nervosismo Leânia faz também estava me parte. acompanhando. Leânia também estava me acompanhando. Pois é. Mas, Eu demorei muito, cara, para apresentar, porque eu achava que a reforma trabalhista ia ser revogada. Eu tinha certeza disso. Porque os caras foram muito, como se diz, toda hora falava, né, nas campanhas de política deles que ia revogar a reforma trabalhista. aham, Eu imaginava que eu ia ter que refazer, mudar de tema, alguma coisa nesse sentido. E eu estava muito perdido, cara. Eu optei por. A Leana até ficava brava comigo, né? Você tem que desenvolver tal coisa no trabalho. E eu fiquei enrolando. Eu achava, gente, aí chega a hora da verdade, que é de optar, e a reforma, e a lei não existe mais. Como é que eu vou defender um negócio que não é, existe, né? Então, eu fiquei totalmente perdido. Eu demorei com outras coisas. Eu fui fazer um MBA em holding patrimonial. A Ambra me deu uma oportunidade, não sei se você teve também. Eu fiz uma extensão do curso em compliance com o Michael Hogan. É muito bom, cara. fiz, Aí eu fiz sim, jurei. Eu fiquei 6 meses por conta disso. Você fez também? fiz. Excelente Aula, curso, aula totalmente em inglês, cara. Nossa, totalmente foi inglês. punk para mim, viu? É, É, um mas dos foi muito detalhes, cara, bom. que você comentou Consegui tirar o na sua certificado. apresentação a respeito dos Ah, engenheiros de segurança do trabalho, né, nas perícias, eu lembro que você comentou a respeito disso. Cara, o meu trabalho foi sobre as perícias judiciais, né? E o foco no meu trabalho foi a aham, produção antecipada de provas como método adequado de solução de conflitos. Então, o que que a gente ah, faz? Dentro do interessante processo isso. judicial, igual eu percebi aí você falando, né, a respeito principalmente aí das questões da arbitragem voltada para a área trabalhista, né? Como a gente consegue evitar processos judiciais produzindo provas de forma antecipada? E eu vejo que muito do que você falou, a gente conseguiria antecipar, cara. Não esperar ocorrer um processo judicial ou entrar para dentro de uma arbitragem, aí vai ter um custo maior, claro, né? Com provas que já poderiam ter sido produzidas antecipadamente. Aí, na hora do julgador, ele só vai ler o que já está pronto. Cara, eu acho que isso traria uma celeridade imensa. Tenho É, publicado alguns artigos no meu LinkedIn sobre esse assunto, também muito interessante.
Mas parabéns, cara. O seu trabalho foi muito Tá. bom. Sabe, No meu também sabe o houveram que é a muitas experiência que eu considerações, sabe? tenho? Certo. E o que você fez? Teve que corrigir tudo, né? Tá muito alto, muito baixo para mim. Como é que é? Repete, por favor. Essas considerações, Geraldo, você teve que corrigir todas elas, né? Sim, corrigir uma por uma. Mas é encaminhado para a gente também tudo aquilo que eles pontuaram, sabe? Consegui, Tá. de fato, realmente corrigir tudo, mas foi uma correção assim, minuciosa, cara. Minuciosa, é um pente fino mesmo, é quase um outro trabalho. Tá. Mas a E você prova, teve tempo para fazer isso ou não? eu literalmente eu só estava no local de trabalho, mas eu fiquei por conta mesmo dessas atividades do mestrado. Aí eu Entendi. consegui corrigir, Tá. eu Eu acredito que eu vou. Ah, gastei relativamente pouco tempo, cara. Eu fiz tudo aí com uns 12 dias, eu já tinha revisado meu trabalho todo. entendi. Tá. Mas tem prazo, é É, aproximadamente, acho eu que 30 acredito, dias. eu acredito. Tá. Ótimo. Não, 30 dias dá tempo da gente fazer alguma. Dá sim, dá sim. Tirar Será aí umas 2 horas que na noite. você precisou passar por outra apresentação depois? Não. Perdão, não entendi? Mas você precisou passar por outra apresentação? Não precisou disso, não, né? Não, não. Foi somente essa mesmo. Primeiro a gente faz a qualificação e depois a Você defesa. precisou Eu vi que a passar sua já é a por outra defesa. apresentação ou não? Não, não. É só essa mesmo. E agora você só corrige o documento. É, pois Aí a é. correção, Então, a cara, correção. a minha experiência a minha experiência na lista trabalhista, cara, esse tema que você escreveu é interessante, porque na minha cidade nós vamos acabar o trabalhista e Ney, sua conexão formalizar tá falhando, Tá, o honorário cortando, né, tá a policial falhando fala. muito. para não. Então, muito ruim, né? Deixa eu ver Tá se eu. bem ruim. Tá cortando muito. Até achei que fossem meus dados móveis aqui, mas realmente está cortando muito. É, não, é a conexão dele mesmo. Até que eu estou em 5G aqui, tá perfeito. Socorre. E, Leânia, eu não sei se cheguei a te mandar mensagem, eu conversei com a Lídia, mas a minha revalidação foi, eu recebi um e-mail lá da PUC, falando que foi aceito, né? Deu tudo certo, só que o portal da Carolina Bore está com problema. Estão passando por uma atualização no portal e aí não conseguiram gerar lá o boleto para eu poder pagar. Mas já recebi foi deferida minha solicitação, está reconhecido. Que maravilha! Parabéns, Geraldo. Notícia Eu só não boa. ingressei já no doutorado porque eu ainda estou terminando de pagar, né? As últimas parcelas. Até outubro eu acredito que eu já encerro. Mas eu quero sim dar sequência agora. Certíssimo, não para não. Muito Já bom. emenda aí com o doutorado. Pois é, Geraldo, eu vi que a Ambra começou aí com essa campanha de doutorado agora, né? Você pretende fazer o doutorado? Cara, eu pretendo. Pô, Eu estou legal, olhando hein? assim outros doutorados também. Eu estou olhando um na FUCAP, que é aqui do Brasil. Tá, O preço está um pouco mais caro, mas é só por questão da área do mestrado, entendeu? Aí já é mais voltado um pouco mais para a minha área da engenharia. Para mim seria mais interessante neste momento profissionalmente. Mas entendi. o mestrado da Ambra, pelo que eu percebi lá, que encaminhou aquele documento com todas as informações, né, o ementário, o conteúdo é excelente, cara. Entendi. Bom, bacana. Eu estou pensando ainda, viu, se eu vou ter, como se diz, tempo para fazer um doutorado, cara. Eu acho que eu não dou conta, não, viu? Preciso me aprimorar mais para encarar um doutorado. Eu acho que
Isso aí é para Daniel, Bianca, eles que têm o dom disso Dá aí, né, conta bicho? sim, Ney, dá conta sim. A, Então, com certeza que dá. Você já é apresentar da uma área tese. acadêmica? Então, cara, a minha experiência é na militância. Cara. Sou advogado, tem alguns cursos de pós, mas, assim, mestrado é o primeiro. É o primeiro Entendi. mestrado que eu faço. Eu falo porque Fiquei eu super atuo nervoso, cara, com a diretamente em apresentação. faculdade, sabe? Ah, tá. Sou coordenador de cursos de pós-graduação aqui na faculdade, eu trabalho em faculdade, Ah, inclusive. aí você já tem É, experiência, tem bagagem já, aí é interessante. Eu não tenho. A minha até mesmo experiência para é a na faculdade é advocacia. interessante para mim. E eu estou com É, eu um imagino, projeto aí, né? rapaz, interessante também, voltado para essa área acadêmica. Ver o que que vai dar. Vai dar certo, vai dar certo. Entendi. Pois é. Eu acho que, cara, vamos tentar. Eu acredito que vai ter muita correção aqui para mim fazer. Esses 30 Você dias aí vai me falou, ajudar. cara, você é de qual região? Eu sou de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Uberlândia. Eu sou de É, Ipatinga, cara. então, eu já tinha me falado que você é daí de Patinga. Eu acho que eu tenho seu número de WhatsApp, a gente já conversou muito pelo WhatsApp. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu Sim, lembro que sim. isso ainda tem aqui. Não, não tem Se mais quiser, não, se cara. quiser, Tudo de celular, fala aí seu celular. 31 Certo, 98858 certo. 6596. Tá, vou te mandar um oi aí. A gente vai se Isso. falando. Vamos sim. Adicionar você lá no LinkedIn também. Tá. Cara, o LinkedIn, não sei se você tem feito uso constante dele, de publicações, daquilo que Quase você nada. reflete aí. Cara, a- segue a Luciana Severo, que estudou com a gente também. Você lembra da Luciana, não lembra? Lembro demais. Eu acompanhei a apresentação do Luci- trabalho dela. Eu também, eu também. Luciana é incrível, cara, incrível. Uma profissional incrível. E assim, Ela eu ela vendo fala, ela fala muito sobre mediação, né, Luciana? é por causa da câmera dela, né, a Acrópole. Mas, Isso. cara, É, a experiência que eu tive de começar a publicar foi por causa dela. Cara, ela publica direto. Toda semana ela tem uma publicação diferente. E legal. querendo ou não, É, isso preciso aprender a profissionalmente, publicar mais. isso querendo ou não, cara, profissionalmente, isso é um diferencial na carreira. As pessoas vão te olhar diferente quando você começa a falar do assunto. Falar. E aí, lógico, a gente pega essas referências, né? Essas sacadas geniais aí que os professores passam, de onde que você está tirando a referência, com base em que você está citando, em qual livro, em qual artigo. Esse referencial que Acho que eles, o Geraldo caiu. eles trabalham, cara, é um diferencial, assim, quando você publica o seu artigo, é muito diferente. É muito diferente. As pessoas começam a interagir, mandam mensagem no seu direct, daí a pouco tem alguém que achou interessante, te liga aqui, tá tendo um caso aqui, você tem interesse em participar com a gente? Cara, por causa de assunto que você já domina. Ney caiu. É. E eu peguei essa experiência, Leana, foi com a Luciana, viu? É, a Luciana é nossa, Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço ela. ela é maravilhosa, né? A Luciana é incrível. Incrível, incrível. E eu vi agora o Rafael e os meninos agora eles lançaram uma pós-graduação também, você viu? O Rafael Gomes? É, Ah, legal, não tinha visto, não. em mediação e arbitragem, se não me engano. Bacana. É, tá ele e tem mais gente também que formou junto, assim, próximo de mim também. Eu vi que foram umas 3 pessoas, eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Na hora que a gente procura, não acha. Sim, competindo. Agora eu não vou achar quem foi que publicou. Mas, enfim, publicaram e eu achei muito interessante. Eu não sei se é só para mim que não está aparecendo, mas acho que o Ney não está aqui na sala. Ele acabou de sair aí. Tinha É, uma acho que outra é pessoa Caiu. aparecendo. Melania. Ah, tá joia. Vou aguardar então o retorno dele. Prazer É, em te ver de novo. Você está bem, Ia? Joia. Muito bom te ver. Só pegando um fone aqui. Prazer em... Você está bem? Tudo certinho? Graças a Deus, estava comentando com o Leandro agora aqui, e o meu reconhecimento de título aqui no Brasil foi deferido, Ah, agora só falta parabéns! Puxa, que boa notícia! resolução de conflito. Fico muito feliz por Foi você, deferido. Geraldo. Muito bom. Foi uma experiência ímpar para mim. Bom demais. Prazer. Bom, acho que já estamos todos aqui de volta. O Ney conseguiu aqui reconectar. Tá aí, Ney, sim. está conseguindo nos ouvir? Tudo certinho? Pô, perfeito. Ah, ok. Eu quero, então, anunciar o resultado. A banca deliberou e, de maneira unânime, decidiu pela sua aprovação. Parabéns pela sua conquista, Ney. Sugiro que você agora incorpore todas as alterações, né, que foram aqui sugeridas durante a sua defesa, que reveja o trabalho antes de fazer uma publicação, ou dar continuidade aos seus estudos. Por hoje é uma grande conquista, sem dúvida, mas siga firme na pesquisa, ouça sempre seus professores e orientadores, eles sabem bastante, né, o que dizem, tem caminhos muito seguros para indicar para vocês, fazem esse trabalho com muito carinho, com muito amor, a gente tem muita satisfação em ver os nossos alunos alcançando seus objetivos e é muito bom fazer parte da trajetória de cada um. Então, comemora bastante essa conquista, que consagra o final de uma caminhada, de um ciclo grande. Mestrado da Ambra é feito por muitas etapas de muita qualidade, não é simples chegar no momento de defesa, mas justamente porque você carrega um título dessa envergadura, né, de uma universidade como a Ambra, com profissionais da magnitude que você teve durante seu curso, é sempre muito importante ouvi-los e seguir firme na academia, num propósito sério, que amanhã venha seu doutorado, que no futuro breve você continue estudando, a gente deseja que seja assim, e que você incorpore essa experiência de maneira positiva à sua vida, conte aqui com todos os conselhos dos professores que você teve na manhã de hoje participando da sua banca e saiba que tudo que é dito durante toda a orientação de vocês tem um único propósito, que é sempre contribuir para que vocês, no momento de defesa e pela vida fora, entreguem o máximo que o potencial de vocês permite, tá? Parabéns, Ney, pela sua conquista. Vou passar a palavra aos demais professores para que possam cumprimentá-lo. Professor Milton. Parabéns, Ney, pela conquista aí. E eu só senti Obrigado. falta, eu estava falando com o professor Daniel, Obrigado pela oportunidade. no seu trabalho, como é um trabalho de direito de trabalho, não sei se você sabe, aqui no Rio de Janeiro, todo 1º de maio, na época do Getúlio Vargas, e a elaboração da CLT foi feita no único clube que tem estádio aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, né? Então, é uma coisa importante aí que quem trabalha com direito de trabalho deve saber a importância de São Januário, né, professor Daniel, para o direito do trabalho no Brasil aí, tá bom? Mas parabéns, deixando a brincadeira de lado aqui, parabéns pela conquista aí, prossiga. Um abraço. Professora Obrigado. Michele. Ney, parabéns, né? Reforço aqui as palavras da professora Bianca, né? Faça as alterações que a gente sugeriu para que você faça a entrega final do teu trabalho, né? E quando alguém for consultar, veja que realmente está tudo ali explicadinho, tudo bonitinho, e para eventuais publicações que você venha fazer do seu trabalho, que são sempre bem-vindas, tá bom? Parabéns.
Ok, obrigado, professor. Professor Daniel. Ney, parabéns pelo seu trabalho, continua firme aí na arbitragem, que é uma área que em constante crescimento aqui no Brasil, não é fácil, mas é uma área que requer também muita pesquisa e muito desenvolvimento. A gente está aqui para tentar ajudar também no que você precisar, tá? Conta com a gente, parabéns, comemore hoje, mas lembra que tem jogo amanhã e continue o trabalho, porque não tem jeito. O Maraca é nosso, né? Se a gente não tem estádio, a gente não tá no Maraca, né? O único estádio com duas finais de Copa do Mundo e uma Olimpíada, que é nosso. Parabéns, professor Milton, por São Januário, ficando no lugar nobre do Rio de Janeiro. Um abraço. O professor Daniel está confundindo dois institutos jurídicos, né? Locatário com proprietário, né? Locatário não é dono, não, tá? Mas é isso aí. Bom, Ney, parabéns mais uma vez. Eu quero agradecer a presença do Geraldo, que esteve aqui com a gente, Tá a aqui. Conferência da Defesa, pelo carinho, muito bom, ex-aluno muito querido. Quero registrar minha gratidão, como não pode deixar de ser, sempre a Leânia, incansável. Leânia, que é multiportas. Leânia, sim, a justiça eu não sei, mas a Leânia é, porque está aqui com a gente, está ali no link, está no e-mail. A Leânia é multiportas e é sempre esse suporte fundamental. Aliás, é o reflexo, o espelho da qualidade da Ambra. Leânia é a personificação da proposta de qualidade, de seriedade, de entrega, de dedicação que a Ambra faz reverberar no corpo administrativo, no corpo docente. Então, parabéns mais uma vez, Ney, muito sucesso, conte com todos nós, e a gente espera que você siga firme na sua caminhada e no futuro breve continue seus estudos no doutorado, se Deus quiser, tá bom? Festejo bastante, foi um prazer encontrar todos os professores, muito obrigada pela gentileza, pelo tempo dedicado a essa banca e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Uma excelente tarde para Ok, todos. Bianca. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho sempre, tá, Bianca? Você foi parceirona minha, tá? Te agradeço demais, tá? Desde sempre. E, professor Daniel, espero um dia te encontrar pessoalmente, apertar a sua mão, tá? O carinho que o senhor teve com a gente durante o curso de mestrado não teve igual, tá? Vou levar os conselhos que o senhor deu pra gente pro resto da vida, viu, Daniel? E, professor Milton aí, chegando no Rio de Janeiro, quero ir lá cumprimentar pessoalmente, tá? É um prazer enorme estar lá na vara do trabalho lá, um dia poder te conhecer pessoalmente. Professora Michele, pode ter certeza que eu vou levar a forma que a senhora trouxe a arbitragem. Eu fiquei super nervoso na hora que a senhora começou a falar sobre o que eu tenho que alterar. Então, é a primeira vez que eu concluo um mestrado dessa forma. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz com o que a senhora me passou, de estar aprovado aqui hoje. Pode ter certeza que eu vou levar suas considerações para sempre, tá? Obrigado pelo carinho, Michele. Parabéns, Ney. Agora, com a palavra do mestre, não mais mestrando, a gente encerra essa sessão. Muito obrigada a todos, muito sucesso, Ney. Obrigada, Eliane, até uma próxima oportunidade. Uma ótima tarde. Obrigado. Para vocês também, obrigado. Muito obrigada, parabéns, Ney. Tchau, boa Tchau. tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.